Colômbia. Introdução. A Colômbia fica localizada no noroeste da América do Sul, com a área de 1.141.748 km², a população de 49,1 milhões de habitantes e densidade demográfica de 43 habitantes por km². Seu clima é montanhoso na região central e equatorial, ao leste e no litoral. Tem IDH de 0,720, índice de 53,8, expectativa de vida de 75,1 anos e taxa de alfabetização de 93,4%. A composição religiosa é de 95,2% de cristianismo católicos e de 4,8% de outras religiões. Sua economia é composta de produtos agrícolas como café, principal produto, cacau, cana-de-açúcar, tabaco, banana, arroz, mandioca e batata. Da pecuária, caprinos, equinos, bovinos, suínos e aves. Da mineração, petróleo, carvão mineral, gás natural, níquel, ouro e pedras preciosas. Da indústria, alimentos, roupas, bebidas, máquinas e transportes. O que gera uma renda per capita de $8,1 em 2015 e PIB em torno de 292,08 bilhões até o momento. E, para tanto, o trabalho tem como objetivo identificar e pesquisar e analisar os dados econômicos da Colômbia desde o ano 2000 até os dias atuais, também de diagnosticar as possíveis causas que geraram esses dados. Indicadores permitem identificar e medir aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na realidade, de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. Eles podem ser econômicos, sociais e ambientais. Os econômicos, que não se restringem apenas à área pública e refletem o comportamento da economia de um país. Sociais são aqueles que apontam o nível de bem-estar geral e de qualidade de vida da população. Ambientais, que demonstram o progresso alcançado na direção do desenvolvimento sustentável. Produto Interno Bruto, PIB, representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região, para um período de tempo. É muito usado na macroeconomia, por mensurar as atividades econômicas de uma região. Na Colômbia, diferentes especialistas afirmam que o PIB cresceu apenas 2% no segundo trimestre e 2,3% no primeiro semestre deste ano. Mas o relatório do Departamento Administrativo Nacional de Estatística, o DANE, revela que a perspectiva para o restante do ano é muito otimista para uma recuperação. Como exemplo, vemos o gráfico 1 do PIB de período entre 2000 e 2016 logo abaixo. Trabalho. Essa taxa se deve ao enorme impacto negativo sobre o ingresso fiscal em contracorrente à do Tesouro, também provocada pela queda brusca do preço do petróleo, que chegou a representar 55% das exportações e das demais commodities, e essa queda representa 20% da baixa nas receitas fiscais. E de acordo com o DANE, há atualmente um total de 2,9 milhões de pessoas que saem do trabalho, 3,4 milhões de inativos e cerca de 21,4 milhões de pessoas trabalhando, sem se especificar seja no trabalho formal ou informal. E para poder cumprir a regra fiscal imposta pela lei, o governo deverá reduzir fortemente o gasto. A taxa de emprego é a razão entre a população ocupada e a população economicamente ativa, que está em condições de fazer parte do mercado laboral. E essa taxa permite saber qual é a percentagem de trabalhadores que têm emprego. Nota-se no gráfico 3 que essa taxa caiu em referência aos meses iniciais do ano 2016, devido a vários acontecimentos, como a queda na exportação das commodities, principais sustentos econômicos do país. O salário mínimo da Colômbia é de 689,454 pesos colombianos e serve de referência para muitas coisas no país, mas também é base para o cálculo de muitos impostos e contribuições. Não tão diferente do Brasil, ocorre uma diferenciação entre os salários das pessoas entre os vários níveis de escolaridade. Preços. A taxa de inflação é o aumento no nível de preços, ou seja, é a média do crescimento dos preços de um conjunto de bens e serviços em um determinado período
e a da Colômbia está em torno de 8% até agora. Essa alta taxa se dá devido aos acontecimentos econômicos já citados acima. Essa taxa é vista no gráfico 4 logo abaixo. Dinheiro. A taxa de juros é um instrumento utilizado para manter a inflação sob controle. Se os juros caem muito, a população tem maior acesso ao crédito e consome mais. Este aumento da demanda pode pressionar os produtos caso a indústria não esteja preparada para atender esse maior consumo. Por outro lado, se os juros sobem, a autoridade monetária inibe consumo e investimento que custam mais. A economia desacelera e evita-se que os preços subam, ou seja, que ocorra inflação. De acordo com o gráfico, a taxa de juros da Colômbia em 2003 houve uma queda de taxa de juros, mas em meados de 2011 houve uma drástica queda em que a população teve grande acesso a créditos, como demonstra no gráfico 5 abaixo. Comércio. A balança comercial é representada nas importações e exportações de bens entre os países. Disse que a balança comercial está favorável quando este exporta, vende para outros países, mais do que importa, compra de outros países. Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável. E uma balança comercial favorável representa vantagens, pois atrai moeda estrangeira e gerar empregos dentro do país exportador. No gráfico 6, vemos a balança comercial da Colômbia. Nota-se que ela já se encontra negativa há algum tempo. Isso indica que está exportando menos, ou seja, teve uma queda grande nas vendas de seus produtos para o mercado estrangeiro. Governo. O orçamento público é um instrumento de planejamento governamental onde é estipulada as contas e as despesas da administração pública para o ano, junto à estimativa da arrecadação das receitas previstas. É nele que estão previstos todos os recursos arrecadados e onde esses recursos serão gastos. Como visto no gráfico 7, logo abaixo, nota-se que vem baixando já há vários anos consecutivos. Este ano gira em torno de menos 2,40% dos gastos do governo. Negócio. A produção industrial é um indicador de produção física com o objetivo de fornecer mensalmente uma estimativa do movimento de curto prazo do produto real da indústria, tendo como unidade de coleta os estabelecimentos industriais selecionados. Seus resultados são utilizados na mensuração preliminar da taxa de variação da componente industrial do produto interno bruto. Vemos no gráfico que esse último mês ocorreu um retrocesso na produção industrial, ficando em torno de menos 6,2%. Isso se dá devido a toda a conjuntura econômica que o país vem enfrentando nesses últimos anos, e como já visto em outros índices expostos no trabalho. Veja o gráfico 8 abaixo. Consumidor. O crédito ao consumidor é uma forma de conseguir dinheiro por meio de instituições financeiras, ou seja, consiste em conseguir um valor pré-aprovado a ser utilizado pelo consumidor. No gráfico 09 fica claro que o crédito ao consumidor vem aumentando desde 2010 até o momento atual e que, apesar dos outros índices desfavoráveis, como a taxa de inflação alta e a balança comercial desfavorável, as instituições financeiras têm nesse índice uma melhoria na economia do país, numa maior circulação financeira interna. Considerações finais. Nos últimos anos, ocorreu a duplicação da classe média colombiana, aumentando de 15% para 30% da população. Também teve a melhoria na taxa de pobreza, que reduziu de 50% para 35%. Isso acompanhado de uma inflação de 8% ao ano e uma queda nas exportações de 0,7% em relação a 2015. A economia colombiana tem mostrado retrocesso em vários índices econômicos analisados e um crescimento muito modesto em relação a anos anteriores do PIB, que está girando em torno de 3%. O governo enfrenta um déficit de bilhões, obrigando a fazer cortes em gastos em infraestrutura básica e aumentar os impostos para manter o déficit orçamentário de menos de 3% do PIB. Mas a situação fiscal não é tão desesperadora, pois a Colômbia está melhor do que os outros países que dependem do petróleo e da mineração. A agroindústria é um dos setores essenciais no desenvolvimento do país, pois toda a economia gira em torno dela, principalmente das exportações de commodities. A agricultura cresceu 2,9% desde o início do ano. A taxa de desemprego de 9,8% é uma das mais altas em relação ao ano de 2015,
junto à diminuição da taxa de emprego, levando a população à busca de empregos informais. Por fim, com a chegada da paz entre o Estado e os guerrilheiros, a futura diminuição da violência, o governo terá um trabalho gigantesco na busca pela melhoria da infraestrutura, devendo integrar as cidades isoladas pela guerrilha e as mercadorias que iam para o restante do país. Referências: